a saída em massa que está acontecendo das mulheres do mercado de trabalho. Eu vi recentemente um post falando sobre isso, que nos Estados Unidos mais de 400 mil, se eu não estou em erro, mas assim, uma quantidade gigantesca de mulheres estão saindo dos seus trabalhos para cuidar dos filhos, da casa. E isso é tão incrível porque eu sempre bati nessa tecla, eu sempre fui uma mulher muito revoltada. Hoje não, graças a Deus. Porque eu, Daniele, eu ouvi, eu cresci ouvindo que eu não poderia depender de ninguém. Que eu tinha que ser independente, que eu não poderia depender de ninguém, que eu tinha que me virar, que eu tinha que ter meu dinheiro, que eu tinha que fazer, que eu tinha que acontecer. Só que ao mesmo tempo eu também ouvi que eu tinha que ser uma boa esposa, que eu tinha que ser uma boa mãe, que eu tinha que ser meiga, carinhosa, educada, bonita, gostosa, atraente pro meu esposo. Eu tinha que tanta coisa. E eu pensava, como é que eu vou fazer isso? Como ser bem sucedida na minha profissão, ganhar um monte de dinheiro, contribuir financeiramente em casa, aí chegar em casa, lavar, passar, cozinhar, cuidar do filho, do marido, ser plena, ficar com um sorriso no rosto, estar disposta para cumprir os meus papéis conjugais. Como fazer tudo isso com saúde mental? Mantendo a saúde mental, mantendo a sanidade, mantendo a elegância. Como? Bom, você não pode depender de ninguém. Faz muito sentido. Faz muito sentido porque se você olhar a história e mulheres, né, que sofreram muito por não ter renda, por não saber ganhar dinheiro, por não saber se virar sozinha, né? Quantas foram abandonadas grávidas, quantas engravidaram e assim o pai simplesmente não quis assumir, ela teve que cumprir esse papel sozinha. Quantas até hoje isso acontece muito? Quantas já apanharam, quantos foram humilhadas, mortas? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Não dependa de ninguém, saiba se virar. Mas isso também não é uma verdade absoluta. Porque não tem como essa narrativa funcionar de eu não dependo de ninguém. No início do meu relacionamento, caraca, eu batia no peito e falava assim, eu não dependo de ninguém, eu me viro. Como eu mudei. Quase 11 anos de casamento. Não é verdade. Eu dependo sim. Eu dependo do padeiro, eu dependo do médico, eu dependo do repositor do supermercado, eu dependo do borracheiro. Em uma sociedade capitalista, nós dependemos uns dos outros. E se eu não quiser viver em uma sociedade capitalista, por exemplo, se eu quiser um café da manhã, eu mesma vou ter que fazer a manteiga, o pão, tirar o leite. Então nós dependemos uns dos outros. Eu dependo do meu marido, sim, e ele também depende de mim. Eu dependo de muitas pessoas. Eu não dependo de ninguém. Bater no peito e falar isso com orgulho. Uau! Que bom que eu mudei. Que bom que a gente muda, né? Que bom que a gente muda. E o que isso tem a ver com a saída em massa das mulheres do mercado de trabalho? Tudo a ver. Porque se eu também me perguntava como que eu ia fazer para suprir financeiramente a minha casa, 50-50, metade, metade, cuidar do meu filho,
Meu filho tá dormindo agora. Acordei às 5 da manhã pra gravar esse vídeo. Estudar, treinar, cuidar da minha beleza, da minha aparência e ser o que uma mulher é, né? Eu fiz um post esses dias no Instagram, @Daniela Almeida, eu falei: a sua maior riqueza já é sua por natureza. E é verdade. A sua maior riqueza já é sua por natureza. Ser meiga, carinhosa, cuidadosa, nós somos, é nosso. Cara, será que a natureza errou tanto assim em fazer de nós capazes de amamentar, de acalentar, de cuidar, de reunir a família? Será que a natureza estava tão errada assim em te fazer capaz de unir a família? Eu vi um comentário da... acho que é... ai, esqueci o nome dela. É uma das influencers. Ela falou assim: eu não tenho dúvidas que ouvir uma mamãe, oi mamãe, vai fazer uma mulher mais feliz do que um closet cheio de sapatos e bolsas. Eu digo isso porque eu escolhi o closet, eu não escolhi o bebezinho. E sim, nós podemos escolher não ter filhos porque dá trabalho. É um trabalho não remunerado, é um trabalho exaustivo, você trabalha 24 horas. Cuidar da família, cuidar do marido, cuidar da casa principalmente, eu sempre digo. É o trabalho mais ingrato que eu já vi na Terra. Teve uma aluna minha, né, das minhas empresas, dos meus negócios, que disse assim: eu limpei o chão por 20 anos e o chão continua sujo. Você limpa o chão hoje, você se mata pra limpar, quando você morrer ele vai continuar sujo. O trabalho doméstico é aquele tipo de trabalho que as pessoas só veem que você fez quando você não faz. As pessoas só veem que você lava o banheiro diariamente quando ele tá fedido. Porque daí a pessoa, quando tava limpa, porque ela limpou. É tipo de... E por que eu tô falando sobre isso? Eu tenho certeza que você também se pergunta como, né? Como que eu vou suprir, cuidar do meu filho, principalmente você é mãe solo. E ainda assim, ser meiga, sabe? Cara, você não se lembra, eu acho que aquela vozinha ou aquela senhora. Gente, o puro sinônimo de amor. Nossa, eu me lembro da minha avó. Teve um tempo que eu fechei, né, mentoria. E, inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, vou deixar aqui nos cards do vídeo. Como como trabalhar e não ficar esgotada, é possível fazer isso? E por que eu tô te falando sobre isso? Eu recentemente, eu tava com muitas alunas, mentoria pra cima e pra baixo, mentoria autoestima inabalável, método MAI. E o Dimitri, ele era mais novinho, isso tem mais ou menos um ano. E eu recebi um diagnóstico do meu filho graças a Deus, recebemos esse diagnóstico de alergia alimentar. O Dimitri tem alergia a ovo, leite, corante amarelo, trigo e poeira. Hiperalérgico. A minha sogra, se ela comer um camarão, ela vai direto pra urgência. Eu sou muito alérgica, meu marido é muito alérgico. Só que assim, até eu chegar nesse nível de descobrir essa alergia, meu Deus, quantas vezes eu fui pro hospital e fiquei internada com meu filho. E agora, um ano depois, graças a Deus, tenho outra criança em casa, outra saúde. Nossa, tanto que voltei aqui pra programação normal de cumprir o meu propósito. E o que isso tem a ver com o início do vídeo e de as mulheres estão deixando o mercado de trabalho em massa? Tudo a ver. Eu morei 10 anos na Europa e a Europa em si é uma população muito envelhecida.
há mais velhos do que jovens. Por quê? Bom, porque é difícil ter filhos. Você tem que cuidar dos seus filhos. E ter filhos para deixar na creche o dia todo também não é uma boa opção. Mas se eu preciso trabalhar para suprir a minha família financeiramente, como fazer isso? Então as pessoas na Europa estão deixando de ter filhos. Inclusive quando eu tive meu filho lá, eu tive muito, só que tá mudando agora, né, essa cultura. Tive abonos assim financeiros mesmo, acho que é na Suíça, você ganha um salário muito bom por ter um filho. Por quê? Se as mulheres não tiverem filhos, não terão bebês. E sem bebês, não teremos médicos, engenheiros, lixeiros, porteiros, eletricistas, médicas também, mamães. Sem bebês não tem futuras mamães. E por que eu tô falando isso e o que isso tem a ver com a minha história? E tem tudo a ver, né? Porque eu acredito que toda mulher precisa ser capaz de gerar renda independente de ter ou não um emprego. Foi por isso que eu empreendi desde os meus 12 anos, porque o meu segundo trabalho aqui no Brasil foi na rádio. Trabalhava numa rádio. E nessa época, antes de eu ir embora para a Europa, eu recebi um salário mínimo, acho que era 600 e poucos reais. E eu pensava assim, meu Deus do céu, esse salário aqui não dá nem... Deixa eu arrumar essa câmera um pouquinho mais pra cima. Aqui. Pronto, tá vendo ali? Aqueles produtinhos, já vou falar sobre eles com você. Esse salário aqui não dá nem pra mim, sabe? Não dava nem pra eu comprar minhas bases, minhas maquiagens. E aí, eu pensava, como que eu vou fazer se eu tiver um filho, uma família? Eu não pagava aluguel, cara, não comprava comida, nada. Não dava nem pra minha base, minha maquiagem, minha roupa. E aí eu falei, ok, tem que mudar, tem que fazer uma coisa diferente. E essa é uma realidade, né? Era difícil para as nossas vós também. Então, qual é a solução para esse problema? Porque se você foca em só estudar, se planejar financeiramente, profissionalmente, ganhar um bom emprego, não tem filhos e não tem família, concorda comigo que fica uma lacuna? Não sei pra você, pode ser que você não tenha escolhido não ter filhos e família, mas pra mim, por exemplo, e pra grande maioria das mulheres, ficava um buraco. E eu não me arrependo de ter escolhido casamento, família e filhos. Inclusive era um sonho. Só que fica meio difícil ou quase impossível conseguir conciliar tudo isso e ainda assim ser uma boa mãe, ter paciência, calma, porque a sua maior riqueza já é sua de natureza. Ser amável, meiga, dócil. Lembra da vovó? Será que a vovó teria escolhido os sapatos do que ser sua avó? Será que a vovó teria escolhido a bolsa? O silicone? A lipo? Será que é isso mesmo? Em uma sociedade onde cada vez mais é necessário psicólogos, psiquiatras e... Uau, tanta coisa. Eu acho que a gente tem que rever os nossos conceitos. Assim como a Europa, por exemplo, tá mudando a forma como trata as mães e as mulheres, porque nem sempre, né, pode-se contar com o parceiro. As coisas precisam mudar. Mas a gente não pode também, nós mulheres, contar apenas com o governo, né? Na Europa, eu falo por mim, porque o meu filho nasceu lá, ele é português. Você está recebendo abonos e dinheiro mesmo para ter um filho. Eu recebi o equivalente a quase 7 mil reais quando o Dimitri nasceu. E para manter, custear os custos, né? E isso está mudando lá, só que isso no Brasil não sei se é a mesma realidade, chega muito longe disso. Só que isso também vai acontecer no Brasil. Elon Musk diz isso, né? Que se as pessoas não tiverem filhos, nós vamos
A raça humana vai morrer. Por quê? É difícil ter filho. Você tem que cuidar. E nenhum... Imagina, para substituir uma mãe, uma mulher, você vai precisar contratar uma babá, uma faxineira, uma cozinheira, uma enfermeira, uma professora, uma psicóloga. Quantos salários você vai ter que substituir para... Você tem que pagar para tentar substituir o papel de uma mãe? E quantas vezes você ouve que ela só trabalha em casa, ela só cuida da casa, ela só cuida da casa, mas existem pessoas que pagam mais ou menos 2.000, 3.000, 4, 5, 6.000 reais para algumas mulheres que cuidam da casa dessas pessoas. Então, o seu trabalho vale muito. Mas é o que eu digo. As coisas realmente importantes não são possíveis de comprar, né? Não tem como comprar um beijo apaixonado. Você pode comprar sexo, mas um beijo apaixonado não tem como comprar. Não tem como comprar um abraço apertado de um grande amigo. Não tem como comprar o amor. Paz, não tem como comprar paz. Autoestima inabalável, não tem como comprar. Mesmo que você participe da mentoria comigo, faça o método Maia, é o que eu sempre digo. É a minha parte... Ai, tá me coçando aqui. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte. A sua parte cabe a você fazer. Não tem como eu fazer a sua e nem você a minha. É igual o xixi e o cocô. Só você faz o seu e eu faço o meu. É tipo a salvação, sabe? A construção da autoestima inabalável é tipo a salvação. Cada um vai construir o seu. A autoestima inabalável não é essa xícara que você vai lá no supermercado e compra. Você constrói. Só que concorda comigo que uma mulher que tem uma autoestima inabalável coloca uma aqui que tem, outra que não tem. Qual dessas duas mulheres ou pessoas você acha que vai vender mais? A que tem uma autoestima inabalável ou a que tem uma autoestima miserável? Qual dessas pessoas vai conseguir empregos melhores? A que tem uma autoestima inabalável ou autoestima miserável? Qual dessas pessoas vai vender mais? Qual dessas vai construir relacionamentos melhores? Qual dessas duas vai criar os seus filhos melhor? Você nunca será maior que a sua autoestima. Todos os seus objetivos, relacionamento, salário, emprego, estão diretamente relacionados ao seu nível de autoestima. E não é ganhar mais dinheiro para construir uma autoestima, é construir uma autoestima inabalável para assim ganhar mais dinheiro. E o que isso tem a ver com a saída do mercado de trabalho? O que isso tem a ver com o cansaço, com as tarefas femininas? Tudo a ver. Tudo a ver. Porque eu acredito, para além disso, que as mulheres precisam ser capazes de gerar renda independente de ter um emprego ou não. Eu disse que eu empreendo desde os 12 anos, mas eu comecei vendendo calcinha. Eu trabalhei na estética há muitos anos, fazendo unha, depilação, sobrancelha, maquiagem, fiz tudo isso. Gerar renda independente de ter ou não um emprego. Só que para isso, para conseguir gerar renda independente de ter um emprego ou não, é necessário construir uma autoestima inabalável. Por quê? Sua imagem fala antes de você poder abrir a boca, de você ter a oportunidade de abrir a boca. E a gente aprende sobre isso, autoimagem, no método MAI e na mentoria Autoestima Inabalável. Bom, voltando aqui, vamos voltar, já estamos finalizando o vídeo. Para finalizar, a imagem é importante? É importante, mas não é tudo. É o que eu sempre digo, não adianta você ir lá tomar um banho de loja, fazer a melhor maquiagem, a mais bonita escova. E aí, quando você tirar a maquiagem, lavar o cabelo, tirar a roupa, sabe aquela conversinha interna? Aquele diálogo interno, esse mesmo que você tá tendo agora, enquanto você tá me ouvindo? Concordando ou discordando de mim? É nisso que você tem que trabalhar. Porque quando você escolher só a carreira ou só a casa, e é nisso que eu acredito também, a gente não precisa ter que escolher
entre carreira e família. É possível ter os dois, não é fácil, mas é possível. Inclusive, ó, aquilo ali, aqueles produtinhos ali, ó, são da minha marca, Daniela Almeida Cosméticos. Muitos anos trabalhando na estética me levou a esse lugar de empreendedorismo. Então é possível, não quer dizer que seja fácil, mas o primeiro grande passo é a construção da autoestima inabalável. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque a gente está construindo um exército de pessoas que têm uma autoestima inabalável, porque quem tem uma autoestima inabalável vende mais, fecha mais negócios, tem relacionamentos melhores e ganha mais dinheiro. Então, vem aqui também no link da descrição do vídeo, desbloqueia o seu acesso ao Manual do Poder Pessoal Feminino. Entra no link também aqui do próximo evento ao vivo, né, a Autoimagem Estratégica, que vai acontecer online, ao vivo, gratuito, para receber o seu ingresso gratuito desse treinamento que vai acontecer de graça, tá? Gratuito, online, gratuito. Você tem que estar dentro desse grupo. E, claro, participe, né, da mentoria Autoestima Inabalável, método MAI, vai lá no @Daniela Almeida Cosméticos, fala: Dani, libera o workshop pra mim, tá? Workshop Autoestima Inabalável, eu tô liberando também para algumas alunas. E era pago, então aproveita. É isso, até o próximo vídeo e a sua maior riqueza já é sua por natureza. Ser um instrumento de paz, de luz, de beleza, de amor, de calma, de tranquilidade. Cuidar, acalentar, amamentar. As gatas fazem isso, as vacas fazem isso, os animais fazem isso. E isso é um grande poder, é uma grande missão, é um grande papel a se cumprir. Até o próximo vídeo.